Mateus, capítulo 7, verso 19. A palavra de Deus diz assim: toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Amém? Queridos, se eu tivesse de dar um tema a essa mensagem, eu diria que o apego excessivo divino. Se simplificar em uma palavra, obsessão divina. A palavra parece soar forte demais para atrelar a Deus, obsessão. Porque parece que é um sentimento muito humanizado. Obsessão. As pessoas, elas têm obsessões por outras pessoas, por ele, por ela. As pessoas têm obsessão por dinheiro. As pessoas têm obsessão por trabalho. E nós podemos citar várias e várias coisas que se torna obsessão na nossa vida. E obsessão nada mais é de que apego excessivo a algo, a uma ideia em nossas vidas. Amém? Eu estou querendo ser bem sucinto para que você capte cada vez mais essa palavra, amados. E muitos de nós, apesar de já sermos velhos, temos isso atrelado em nós, obsessão, o apego excessivo por alguma coisa. Mas na verdade, amados, nós queremos falar sobre a ideia de nos ver frutificando, não sai da sua cabeça. A ideia de ver-nos frutificando não sai da sua cabeça. Quando nós pensamos nessa frase, nós direcionamos direcionalmente a Deus. A ideia de nos ver frutificar não sai da cabeça de Deus. Nós lemos dois textos. E um deles fala de que nós precisamos ser bons frutos. Nós precisamos produzir bons frutos. E por muito tempo, nós ouvimos falar desses bons frutos em ganhar vidas. Mas então, amados, pessoas assim, com apego excessivo a dinheiro, a pessoas, a riquezas, a emprego, a trabalho, pessoas assim parecem ter uma ideia fixa na cabeça, que faz com que os seus pensamentos, palavras e atitude girem em torno daquilo que elas querem muito possuir, que elas querem muito ter. E quando nós pensamos em Deus, Deus tem esse mesmo sentimento, que Ele quer muito que aconteça, que Ele quer muito ter.
A salvação do homem, o relacionamento, o amor, o cuidado, são algumas questões, amados, que parecem estar sempre presente na mente do Senhor. Salvação do homem, relacionamento com Deus, amor, cuidado, são essas questões que Deus, na sua plenitude santa, Ele tem para conosco. Então isso expressa, diante daquilo que nós estamos falando, uma obsessão divina por vidas transformadas, por vidas salvas, por vidas aperfeiçoadas. Amém, igreja? Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança no fogo. Portanto, pelos seus frutos nós a conheceremos. Em João capítulo 15, verso 1 e 2, diz: eu sou a videira, diz o Senhor, o meu Pai é o lavrador. Toda árvore em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais, muito mais fruto. Ou seja, a árvore inútil, corta e lança no fogo. Agora aquela que produz fruto, ela é podada para que ela cresça e produza mais frutos. É exatamente, amados, a nossa vida, a nossa caminhada, aquilo que Deus deseja que nós estejamos vivendo. Primeiro, sendo uma árvore que produz frutos, para que assim nós sejamos podados e possamos gerar mais frutos, mais características divinas, mais a semelhança de Deus. E é nisto, amados, que é glorificado o Pai. João 15, 8. Nisto é glorificado o Pai, que deis muito fruto, e assim serão os meus discípulos. Você percebe que a vontade de Deus é exatamente isso, produção de frutos nas nossas vidas, a vida daqueles que são filhos de Deus, aqueles que se tornaram filhos de Deus. Necessário produzir bons frutos. Em Romanos capítulo 7, verso 4. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos pela lei, para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Os frutos que nós produzimos, nós não produzimos necessariamente para nós mesmos, mas esses frutos que nós produzimos para o Pai, para obedecer a Deus, para andar com Deus, para parecermos mais com o Senhor. Amém? E é isso, queridos. Frutos é o que Deus quer de nós. Produzamos bons frutos. A árvore que não dá fruto será lançada no fogo do juízo.
São pelos frutos que as pessoas saberão que somos discípulos de Jesus. Uma figueira que não dava fruto foi considerada uma anomalia, amaldiçoada por Jesus. Quem dá fruto é limpo, podado para dar mais fruto. O Pai é glorificado nos frutos dos filhos. Fomos escolhidos para isso. Fomos libertos da lei a fim de darmos frutos para Deus. Consigamos perceber como o fruto é algo atrelado na mentalidade do Senhor, é atrelado na mente de Deus. Ele deseja isso para nós, Ele deseja isso para as nossas vidas. Tudo é gerado pelo fruto, fruto do arrependimento. Depois, amados, do novo nascimento, daquilo que nós adentramos, e como resultado desse novo relacionamento com Ele, o nosso Deus tem a ideia de frutificar, fixada na mente. Jesus chega a fazer uma analogia a qual? Ele é a videira, a árvore. O Pai é o agricultor e nós somos os ramos. Ou seja, é muito interessante quando olhamos para Deus, quando olhamos para Jesus, e Ele usa como analogia o Pai como esse agricultor, Ele como essa videira, e nós precisamos estar nele. Eu fico pensando, Jesus sendo essa grande videira, e nós esses pequenos ramos, que nascemos na videira. Mas se esses ramos forem cortados, tirados da videira, amados, ele morre. Aquele ramo morre. Por isso ele precisa estar na videira. Sem a videira, ela está morta. Agora, se o fruto é algo tão importante para Deus, precisamos entender exatamente o que é esse fruto. Amados, muitos irmãos acreditam que o fruto é uma referência das vidas ganhas para Jesus. E isso é algo extraordinário na nossa vida. Por muito tempo pregaram isso, que esses frutos é o resultado de vidas, ganhas, tiradas lá de fora. Tanto as pessoas transformadas pela pregação, quanto pelo testemunho de alguém. Contudo, amados, na maioria das vezes o fruto está associado ao comportamento cristão. Diga comigo, o meu comportamento. Diga de novo, o meu comportamento. Esse fruto está atrelado a isso, e não ao resultado de ganhar vidas. E não ao resultado disso. Porque o resultado disso, e eu quero te formar isso, mas não entenda e não dê vazão para que você fique acomodado. O resultado não depende de você.
O ganhar vidas não depende de você. O que nós precisamos e o que depende de você é gerar frutos. Aliás, é gerar fruto. Contudo, na maioria das vezes, o fruto está associado ao comportamento cristão. Em poucas ocasiões, o fruto faz referência a pessoas. Um exemplo é quando a Bíblia fala que depois que Jesus ofereceu a sua vida na cruz do Calvário, em Isaías 53, capítulo 53, verso 11, a palavra diz: e ele verá o fruto do trabalho da sua alma, e ele ficará satisfeito. A perspectiva do fruto, amados, como pessoas transformadas, como resultado da obra do ministério, tem a ver com a obra de Cristo e a ação do Espírito Santo. Quem convence o homem? O Espírito Santo. O Espírito Santo é que nos convence. O Espírito Santo é que fala aos nossos corações, não é o pastor. O pastor é simplesmente um instrumento. O irmão da tua direita, o irmão da tua esquerda é simplesmente um instrumento de Deus. E normalmente um desviado, uma pessoa que já esteve com Jesus, que abandonou Jesus, parece que ela não aceita quando alguém fala de Jesus para ela, porém essa pessoa não é crente, porém essa pessoa não é cristão, porém essa pessoa é católica. Aí ele não aceita. Mas deixa eu quebrar um paradigma. A palavra de Deus fala de uma burra, e essa é conhecida como a burra de Balaão, falando ao homem. Mas se Deus usa uma burra para falar, por que Ele não usa um ímpio para falar? O Senhor disse que se calarem a boca dos homens, Ele levantaria pedras e clamariam, e elas falariam. Sabe, esse negócio de receber a palavra de Deus está muito atrelado ao coração. A como está o coração pronto para receber. Então, se Jesus, morrendo na cruz, Ele ficaria satisfeito pelo seu penoso trabalho. Agora imagina, Jesus não vai salvar o mundo. Imagina se Jesus estivesse atrás de um resultado específico. Ele não vai salvar o mundo. Ele vai salvar algumas pessoas. O propósito dele é salvar o mundo. Sim ou não? Porém, o mundo todo não será salvo. E dá vontade de ficar triste com isso, né? Como assim, pastor? Não vai, queridos. Eu não estou matando a tua esperança. Pelo contrário, eu estou abrindo os teus olhos para entender que você precisa estar na videira, para entender que você precisa estar nele. Fora da videira não tem vida. Mas imagina se Jesus estivesse
trabalhando com uma meta. O pai estabelecesse uma meta para o filho, e o resultado, no fim do tempo, essa meta não fosse estabelecida. Sabe, amados, não faz sentido. Não é isso que Deus está falando. Deus mandou o seu filho para morrer e salvar a humanidade, redimir as pessoas dos seus pecados. Porém, a escolha é de cada um. Ser redimido do pecado é escolha de cada um. Mas assim o trabalho de Jesus foi feito e ele não foi anulado. Ele permanece até hoje. Você ainda deve estar com ainda uns pontos de interrogação na cabeça. Mas eu vou clarear para você. É verdade que quando manifestamos o fruto do Espírito, o nosso comportamento cristão, as pessoas podem ser tocadas e transformadas. Amém? As pessoas podem ser tocadas e transformadas porque eu tenho na minha vida esse fruto que se transmite em comportamento cristão, em comportamento de caráter de Cristo. Aliás, dificilmente as pessoas que de fato manifestam o fruto do Espírito não testemunham sobre vidas sendo transformadas ao seu redor. Contudo, o fruto tem a ver com uma responsabilidade pessoal e não de terceiros. Eu não tenho responsabilidade de transformar a sua vida. A minha responsabilidade é pregar o Evangelho do Senhor Jesus. A responsabilidade, isso não é uma transferência. A responsabilidade de tocar o coração, existe uma obra conjunta, e eu já falei disso muitas vezes. É uma interação daquele que vem, que é o Espírito Santo, e a terra que recebe, que é você. É por isso que a palavra de Deus diz que a terra caiu em terra com pedregais, que caiu com terra com espinhos, e que outras caíram no meio do caminho, e nenhuma dessas puderam crescer. Então nós temos uma missão. A missão é pregar a palavra de Deus a tempo e fora de tempo, como diz o apóstolo Paulo. Seja por verdade ou por pretexto, a palavra de Deus tem que ser pregada. A palavra de salvação, ela necessariamente precisa ser pregada. E se você é esse filho e filha de Deus, você tem que ser um pregador da palavra de Deus. Você precisa ter esses frutos, não é frutos, é o fruto de Deus em você, caráter de Deus, transformando a sua vida, para que isso testifique aquilo que Deus é na sua vida. E é isso que vai impactar a vida das pessoas, porque ela um dia vai te dizer: você era assim e assado, mas hoje você é reformado. Nós devemos testemunhar de Jesus para quem está perto de nós. Mas se a pessoa aceitar ou não, isso vai depender do desejo dela, da ação do Espírito Santo. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Marcos 16:16.
A nossa responsabilidade, como eu disse, é dada e é fazer com que, aliás, é levar a palavra, é pregar a palavra de Deus. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Se a salvação e transformação de uma pessoa depende da crença dela, como eu posso prestar conta disso? Como posso ser responsável por algo que não depende de mim? A sua escolha não depende de mim. Eu vou lá, eu posso usar de artifícios, capacidade de persuasão, conhecimento da palavra, até técnicas, para te falar do amor, da grandeza de Deus. Amém. Mas a permissão dessa palavra entrar, a escolha de aceitá-la, é unicamente de terceiros. Ou seja, é sua. É por isso que a palavra de Deus diz que a salvação, queridos, ela é individual. Não que ela diga com essas letras, mas quando você olha para o contexto, você percebe que é individual, que não depende de outra pessoa, depende de você. E quem está lá fora, amados, a salvação não depende de você, depende simplesmente dela. E o que é que depende de você? A pregação do Evangelho. Ide e pregai o Evangelho a toda criatura. A opção de quem crê e quem não crê é de terceiros. Sabe, isso parece tirar um pouco da nossa responsabilidade, da sua responsabilidade, mas não transfira. Porque existe uma responsabilidade. E essa responsabilidade, ela é pessoal. O fato de que há uma responsabilidade da pessoa que recebe e não atrela a você, não anula a sua responsabilidade de pregar o Evangelho. Esse aí não tem mais jeito, vou falar mais para ele não. Você está anulando a sua responsabilidade. E aquela vida pode ser requerida de você. Isso só quem vai saber é o Senhor no dia do julgamento. Por isso a nossa missão é levar o Evangelho de salvação. Mas nós estamos falando do fruto. E tem tudo a ver com o fruto. Imagine, amados, em toda a sua vida na terra, você pregou o Evangelho a 1000 pessoas. Mas apenas 100 aceitaram Jesus como Senhor da sua vida. Alguns irmãos acreditam que você deu fruto. Foram 100 o fruto que você deu. Amém? Foi 100. Você pregou a 1000. Você produziu 100. Muitos acreditam dessa forma. Todavia, amados, o fato de outros 900 não terem aceitado ao Senhor Jesus, isso não faz com que te menospreze pelo fato de que as 900 não aceitou. Não menospreza a tua ação e a tua reação a respeito do Evangelho, de pregar o Evangelho por causa das 900. O fato dos outros 900 não terem aceitado não está na sua conta. Não está. Jesus nos mandou simplesmente pregar o Evangelho. Assim como você pregou para 1000 e 100 aceitou,
As 900 tiveram a oportunidade de aceitar. E as 900 não dependeu de você, porque você pregou o evangelho a 1000. Quem está entendendo? Quando Jesus deu a sua vida na cruz do Calvário, nem todo ateu, idólatra, adúltero deixou o seu pecado e se arrependeu. O seu sacrifício foi aceito pelo Pai, não pelo número de pessoas transformadas, mas por sua obediência à vontade de Deus. A palavra de Deus diz que ele foi obediente até a cruz, até a morte de cruz. Eu não sei se você sabe, mas cruz, naquela época, era um lugar maldito. Ele se colocou no lugar dos malditos para fazer deles bendito. Jesus se colocou no lugar dos malfeitores para fazer deles justificados. Entendamos então que frutificar, amados, tem mais a ver com manifestação da vida de Deus que tem dentro de nós, ser testemunho do Evangelho de Jesus até os confins da terra, e tem menos a ver com quem recebeu ou não recebeu essa palavra do Evangelho de Deus. E é por isso que nós necessitamos produzir fruto de arrependimento. Fruto digno de arrependimento. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, eu profetizei no teu nome, e em teu nome eu expulsei demônios, e em teu nome fizemos muitas maravilhas. Você lembra das maravilhas que nós fizemos no seu nome, Jesus? E então lhes direi abertamente: nunca, a palavra é nunca te conheci, nunca eu conheci você. Apartai-vos de mim, vós que pratica iniquidade. Mas como pode? As pessoas profetizaram no nome de Jesus, as pessoas curaram no nome de Jesus, sinais e maravilhas, e Jesus está dizendo que nunca as conheceu, que nunca elas fizeram parte. Para você ver, não é o resultado que tem a ver, é o fruto, é o caráter de Cristo em nós, é a vida de Cristo em nós. Eu queria que cada um de vocês tivessem chegado mais cedo, para que vocês tivessem escutado os corinhos que eu estava cantando, e cada um deles falava exatamente das coisas que nós estamos relatando nessa noite.
Há um contraste claro, amados, nesse texto, entre o fruto na vida de alguns e o resultado gerado pelo Espírito Santo. Veja, a mesma pessoa, e talvez você já tenha ouvido falar, que talvez profetizou, que talvez expulsou demônios, que talvez fez sinais e prodígios, em algum lugar, você já deve ter ouvido falar, ela foi pegue em desvio de conduta, ela foi pegue em adultério, ela foi pegue em alguma ação que coloca em xeque todo o caráter de Cristo, que coloca em xeque o fruto que está na videira. Então quer dizer que pode pessoas fazer sinais no nome de Jesus e não ser de Jesus? Sim. A resposta é sim. Senão não existiria esse texto. Porque esses chegaram dizendo, se empolgando, mas Senhor, nós fizemos em Teu nome. Foi no nome do Senhor. Nós profetizamos. Amados, nos últimos dias, você não prestará conta das pessoas transformadas pelo poder de Deus, mas pelo fruto da sua obediência, pelo fruto da sua vida. E é por isso, amados, que nós precisamos começar a olhar para essa temática, de que produzir fruto tem a ver com ganhar vidas. Não, produzir frutos tem a ver com transformação de vida. Produzir fruto tem a ver com a minha transformação, com a minha conduta. E quantos de nós ainda cometemos os mesmos pecados, de dizer que aquele não tem mais jeito, de dizer que fulano é assim, vai morrer assim. Aonde está a nossa longanimidade? Onde é produzida pelo fruto? Aonde está a nossa paciência, que é produzida pelo fruto? Aonde está o domínio próprio, que é produzido pelo fruto? Nós precisamos começar a abrir esse leque para entrar na produção desse fruto. A gente costuma chamar desse fruto de uma tangerina. Porque a tangerina é quando você tira a casca e você parte ela, e ela tem vários gumes. E quando nós estamos produzindo esse fruto do Senhor, ele tem vários gumes. Ele é o único fruto gerado pelo Espírito de Deus nas nossas vidas, mas com a participação da minha permissão que esse Espírito faça. E é por isso que a palavra de Deus diz que o Espírito de Deus testifica com o meu Espírito que somos filhos de Deus. A mensagem, amados, é forte. Deus conhece você pelos frutos da obediência e não pelos sinais do que você pode fazer. Para aqueles que ele nunca conheceu, o Senhor vos dirá que praticam a iniquidade. Então a presença do fruto fala do que nós temos na nossa vida, do nosso comportamento santo.
enquanto a ausência do fruto está associada a uma vida de pecado. Pecado não é só matar, não é só roubar. A gente já deixou de fazer essas coisas. Mas agora o que está em xeque é a nossa conduta em fazer transparecer a imagem de Deus. E Jesus nos mostrou que é possível. Jesus nos falou que isso era extremamente possível. Na nossa geração, amados, existe muita confusão entre pessoas espirituais, aqueles que fluem nos dons do Espírito. Quantas vezes nos surpreendemos ao saber de grande homem de Deus que fluía nos dons do Espírito e depois caiu. Não é difícil de achar, basta ir na internet. Você vai achar muitos. Temos até uns há pouco tempo. Nossa, essa mulher de Deus, cara. Olha só como ela se comporta. Nossa, parece que ela está flutuando num palco. Nós precisamos manifestar o fruto, amados. Deus não apenas valoriza e espera de nós o fruto. Ele quem nos capacita a manifestar o fruto, mas é uma conexão entre você e Deus. Por isso Jesus fala que o Pai é o agricultor, que todo bom agricultor sabe que para se ter uma boa colheita é necessário ter uma boa semente. O que é a semente? Quem sabe para mim dizer o que é a semente? A palavra. A palavra é a semente. Essa palavra ela está disponível a tempo e fora de tempo. Ou seja, na minha disponibilidade de querer e na minha não disponibilidade de não querer, mas ela está ali para nós. A semente. Disse Deus: produza a terra erva verde, a erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto, segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra. E assim foi. Gênesis 11. Cada um segundo a sua espécie. A natureza dos frutos, amados, está associada à natureza das sementes. Onde você foi gerado? Onde você foi gerado? Qual a semente que caiu em você? Foi a semente do Evangelho, da palavra. Então o que nós precisamos produzir é a verdade do Evangelho, da palavra, da transformação de mente. É a transformação que vem de dentro para fora. E você não precisa ficar com medo, porque você não é mais escravo do medo. Você tem um rei, e esse rei se chama Jesus. Então nós não precisamos ter medo da morte, nós não precisamos ter medo das coisas, nós precisamos simplesmente confiar plenamente nele. Sabe, você percebe a necessidade de nós fluirmos nesse formato, nessa mentalidade de ter o fruto, caráter de Deus. E isso, amados, deixa eu dizer uma coisa, não tem a ver com teu irmão, tem a ver com você. Não tem a ver com teu vizinho da esquerda nem da direita, tem a ver com você. Isso é pessoal. Simplesmente pessoal. Para gerar fruto do Espírito,
Em Gálatas capítulo 5, verso 22. Lembra dos gumes? Da tangerina? Amém. Cada um desses gumes representa essas características. E esses são as características do fruto do Espírito: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. 9 gumes que nós precisamos permitir ser gerado dentro de nós. Isso não se produz da noite para o dia, amados. Mas o agricultor está lá. O nosso Pai, Deus Celestial, Ele está lá. Ele é o agricultor. Ele sempre está te podando. Ele sempre está jogando mais estrume. Ele sempre está cuidando, aguando, para que você possa produzir. O desejo dele não é nos arrancar, é nos podar, é fazer nascer. O agricultor, amados, plantou em nós a semente da palavra de Deus. Isso porque com sementes humanas você nunca, diga comigo, nunca. Com a semente humana, vai lá, semente humana, nunca serei transformado. Nenhum conhecimento humano pode transformar o seu interior. O único capaz de transformar o seu interior é aquele que é conhecedor de toda a ciência, é que é dono de toda a ciência. E esse se chama Deus Todo-Poderoso. Muitas pessoas se enchem de ideias mundanas por conversas inadequadas, queridos. Cuidado com as conversas inadequadas, aonde você se assenta. A Bíblia é completa, olha só o que ela nos traz. Não senta na roda dos escarnecedores. As más conversações, elas corrompem os bons costumes. Então não dá para sentar no meio. Porque ela corrompe. E muitas pessoas acham que podem viver nesses dois mundos, o mundo do reino e o mundo da carne. A palavra de Deus diz que uma milita contra a outra. Deixa eu tentar te entender o que é essa milita. A palavra diz que um faz o UFC com o outro. É briga, meu irmão. É briga. É que o espírito contende contra a carne, e a carne contra o espírito. A pedagogia da semente nos ensina que precisamos dar tempo, exclusividade, para que a semente que queremos frutificar. Nós precisamos entender essa pedagogia da semente do ensino, que precisa de tempo exclusivamente para essa semente que nós queremos poder frutificar em nós. Uma vez que o agricultor semeou a palavra, ele dará tempo e condições para que o fruto seja produzido dentro de você. Jesus fala na parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi procurar
nela fruto. E não achando, disse ao vinheteiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira, e não encontro. Corta, porque ocupa ainda a terra inutilmente. E respondeu o homem: Senhor, deixa até este ano, até que eu a escave, coloque mais adubagem, e se der fruto, ficará, e se não der, então mandarás cortar. Nós precisamos, amados, e eu não quero aqui anular uma coisa com a outra. Viver movido pelo Espírito, nos dons do Espírito, no poderio do Espírito, isso é necessário. Mas mais importante do que isso, é se mover no fruto do Espírito. Uma não anula a outra, mas tem 2 características diferentes. E aprenda isso. Os dons do Espírito, ele é evidente para terceiros. O fruto do Espírito, ele é evidente para você. Acho que você não entendeu. Os dons do Espírito, ele é evidente para terceiros. O fruto do Espírito, ele é evidente para você. Porque é ele que vai transformar a tua vida. É ele que vai fazer transparecer a imagem e testemunha de Jesus. Não é os dons. Ainda que eu queira que você flua nos dons, isso não anula você ter que ter a sua vida fluindo no fruto do Espírito. Porque isso tem a ver com a sua salvação. Isso tem a ver com todo o seu processo de vida. Amém, queridos? Eu ainda tinha muito o que falar. Mas eu quero te dizer que Deus espera ver o fruto da semente que Ele plantou em nós. Ele vai nos dar o tempo necessário para o desenvolvimento dessa semente. E não apenas isso, Ele também nos dará o poder suficiente do seu Espírito para frutificar na maneira que Ele deseja. Que nós possamos, amados, então, mortificar as obras da carne e produzir o fruto do Espírito. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Que a obsessão divina seja também a nossa obsessão. Que a obsessão divina seja também a nossa obsessão. Que o desejo do fluir do Espírito, que é para Deus, a obsessão divina, seja também a nossa obsessão. Vontade plena de fluir no Espírito, no fruto do Espírito. E não confunda fruto com dons. Feche seus olhos. Eu espero que essa palavra tenha achado em você
uma terra fértil. Porque essa palavra significou muito para mim. E eu fazendo uma análise, não só em mim, mas em todo o contexto cristão, nós conseguimos perceber o quanto nós precisamos dessa palavra. O quanto nós precisamos do fruto do Espírito. O quanto nós precisamos, por os dias atuais, viver, testificar. E eu creio, queridos, que isso Deus está tratando em nós. Mas nós precisamos tirar uma ferramenta que todo homem tem. Uns já abandonaram, outros abandonaram parcialmente, mas que muito precisa ser abandonado por completo. Se chama orgulho. O orgulho precisa sair da nossa vida. O orgulho precisa ser arrancado do nosso coração. Deixa eu dizer para você, o orgulho é como um câncer. Ele vai matando aos poucos. E nós precisamos aprender a ter esse carisma de Deus. Nós precisamos ter esse amor de Deus. Que nós pregamos outro dia e falamos desse amor ágape. Um amor inconfundível, um amor incondicional. Um amor que não está olhando o que ele vai receber, mas um amor que é evidenciado unicamente pelo poder de Deus, pela ação divina do que eu quero dar, mas eu não preciso receber em troca, porque esse amor é ágape. O que nós necessitamos, igreja, é viver esse amor. Nós precisamos nos amar. Nós precisamos viver esse amor na plenitude do que Deus fez em nós, através da sua palavra. E essa palavra precisa criar raiz, para ela ser colocada para fora. E ela ser uma palavra viva, aonde tudo aquilo que saia da nossa boca seja bênção, que tudo aquilo que saia da nossa boca sejam palavras de amor e de paz, aonde aquilo que sai da nossa boca seja simplesmente para edificar a vida das pessoas, e não para afundar elas aonde elas já estão afundadas. Aleluia, Deus. Escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Pai amado, frutifique em nós. Nós que somos os mais pobres, cegos e nus, tão pequenos que nós somos, muitas das vezes orgulhosos, Senhor, desobedientes. E quando o Senhor nos corrige, e nós queremos nos comportar muitas das vezes como filhos mimados, mas o Senhor plantou em nós uma palavra viva, e nós queremos que o Senhor está adubando, que o Senhor está aguando, que o Senhor está cuidando, que o Senhor está esperando um tempo de frutificar, de nós colocarmos para fora,
de dentro para fora, as qualidades daquilo que Tu és em nós, de dar a outra face para bater como Jesus deu. Por isso, Jesus, trabalha em nós, através das Tuas palavras, trabalha em nós, através das mensagens de edificação no meio da Tua igreja, neste momento de comunhão que nós existencialmente vivenciamos na nossa célula. Sabemos e entendemos que esse projeto é Teu, sabemos e entendemos que esse projeto de célula foi plantado no Teu coração e transferido para o nosso coração. Sabemos que nós não vamos viver simplesmente de um mover de dons do Espírito, de um poder extraordinário, mas nós vamos viver, Senhor, da fluidez do Teu fruto do Espírito. Por isso, Deus, trabalha cada vez mais em nós. Quando nós sentarmos nas rodas dos escarnecedores, que nós lembramos que aquele lugar não é o meu lugar, mas o meu papel ali é pregar o Evangelho. Ei, eu vim falar para você, só da cruz de Cristo, Jesus morreu por ti, tchau. Mas se você quiser Jesus, me procura, eu moro ali, vai lá. Nós precisamos não nos comportar como crentes carnais, mas nós necessitamos nos comportar como filhas e filhas ruiós, maduros, solidificados, entendendo quem é Deus na nossa vida. E Deus não é só uma parte, Deus não é um objeto ocupando um lugar, Deus é um Senhor ocupando todos os espaços das nossas vidas. Todas as nossas decisões têm que prover simplesmente dEle, tem que emanar dEle. Porque nós somos filhos de Deus. Nós queremos essa paternidade. Nós queremos sim sentar nos braços do Pai quando nós estamos com os nossos problemas. Nós queremos sim ser consolados pelo seu amor. Nós queremos sim derramar as nossas lágrimas aos seus pés. Porque entendemos que Ele é o nosso Pai. Por isso, Senhor, nós te entregamos tudo de nós aqui nesta noite. Se você era onde você está, se você se considera um desviado, se você se considera uma pessoa sem Deus, Deus hoje planta essa semente no teu coração. Abre o teu coração para Ele, diz para Ele: Senhor, eu quero o Senhor na minha vida. Eu quero receber dessa semente, eu quero receber, Senhor, desta água que flui. Eu quero beber dos rios da tua água viva. Diga para Ele: Senhor, perdoa os meus pecados. Limpa-me com teu sangue puro carmesim. E me faz viver as coisas novas relacionadas ao teu reino, confiando em ti, Jesus, em todo tempo confiando em ti. Se eu vou ter ou não ter, eu continuarei em ti. Se eu vou ser rico ou não, eu vou continuar em ti. Se eu tenho fama ou não, eu vou continuar na videira verdadeira. E cada palavra dessa guarde no seu coração, para que você nunca esqueça de
quem te resgatou e de quem te salvou. Jesus, o nosso Senhor. Pai, nós declaramos nessa noite que o Senhor tem livre acesso aos nossos lares, às nossas casas. Nós também declaramos, Senhor, vida abundante no meio da tua igreja. Nós declaramos, Senhor, um crescimento espiritual no meio da tua igreja. Nós declaramos, Senhor, um crescimento sim de dons espirituais para a manutenção da tua igreja. Em nome de Jesus, que todas as cadeias caiam, inimigos caiam por terra em nome de Jesus. Que toda frustração sentimental caia por terra agora em nome de Jesus. Que toda depressão existente seja destruída em nome de Jesus. Nós declaramos unicamente no teu nome, o nome soberano e mais leal do que qualquer outro. Curas, que o Senhor cure em nome de Jesus. Que onde houver enfermidade, Senhor, cura em nome de Jesus. Visita os bairros, visita as comunidades de Juazeiro. Traz, Senhor, uma revolução do reino de Deus, onde todas as tuas eclésias espalhadas neste lugar, unanimemente, vão expressar o amor de Deus, que transforma vidas e que resgata as vidas. Nós queremos e nós nos unimos, Senhor, contigo nessa peleja e nessa grande milícia, Senhor, em nome de Jesus, e que o Senhor esteja conosco para que nós possamos guerrear e combater o bom combate da fé, em nome de Jesus. Levante suas mãos, que a graça do Senhor e com o amor do Pai, a consolação do Espírito Santo de Deus esteja com nós, dentro de nós, até que o nosso Senhor Jesus volte para buscar a sua amada igreja. E você que crê, diga amém e amém. Dê uma salva de palmas para Jesus. Glória ao nome do Senhor, o nosso Deus, o nosso Senhor. Cumprimente seu irmão na graça e na paz do Senhor Jesus, e que você tenha uma semana maravilhosa, abençoada pelo poder e pela ação do Senhor, em nome de Jesus.